E aí, minhas bagacinhas, tudo jóia com vocês? Vamos dar sequência então aos nossos estudos. A partir de agora, a gente vai começar a analisar os sistemas socioeconômicos. E para a gente poder começar a entender ele, vamos entender o nosso, o sistema capitalista, aquele que nós estamos inseridos. Não vai ser uma aula em um momento só, a gente vai ter que dividir isso aí em partes. Porque entender o capitalismo parece ser fácil, mas na verdade é bem complicado. Então, vamos pegar o material didático, todo mundo com seu bloquinho de notas, todo mundo anotando suas dúvidas. Pode mandar para mim no privado, tudo bem? Ou deixa aqui nos comentários do vídeo. Vamos estudar. O Carlos Alberto Trípoli me mandou um estudo sobre o capitalismo em cada lugar do mundo. No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro, o rebanho cresce, você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo americano, você tem duas vacas, vende uma, força a outra a produzir leite por 4 e fica espantado quando ela morre. Capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve, porque quer 3. Capitalismo japonês, né? Você tem duas vacas, faz enxerto nas duas para que produza 20 vezes mais leite. Depois cria um joguinho eletrônico chamado Vaquimon e vende para todo mundo. No capitalismo inglês, você tem duas vacas e as duas são loucas. No capitalismo holandês, você tem duas vacas, elas vivem juntas, não gostam de touros e tudo bem. Não entendi por que isso, são vacas o quê? Capitalismo alemão, você tem duas vacas que produzem leite da melhor qualidade, sempre no mesmo horário, mas o que você queria mesmo era criar porco para fazer salsicha. Capitalismo russo, você tem duas vacas, não, 15, não, 18, não, 20. Aí você para de contar, abre uma garrafa de vodka, pronto. Capitalismo suíço, você não tem vaca nenhuma. Você cobra para guardar a vaca dos outros. No capitalismo cubano, você tem duas vacas. Uma é estatizada e a outra foge para Miami. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e 300 pessoas tirando leite. Capitalismo indiano, você tem milhões de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas, inscreve um no Bolsa Família, a outra no Fome Zero e passa a viver de renda. Vamos lá, vamos entender então o que é o sistema socioeconômico que a gente vai chamar de capitalismo. Ele é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada, nos meios de produção, que tem em vista o lucro, do qual os trabalhadores não participam. Esses recebem por um salário em troca da sua força de trabalho. É um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade. Em toda e qualquer propriedade, ela vai ser sempre privada. É um sistema socioeconômico onde possuem propriedade privada nos meios de produção, como máquinas, matéria-prima, instalações, dentre outras. Sua produção e a distribuição das riquezas são regidas pelo mercado, do qual os preços são determinados pelo livre jogo de oferta e de demanda. O capitalismo tem algumas peculiaridades, algumas características bem interessantes. Primeiro, anota aí, estrutura de propriedade privada. São os bens e os meios de produção que pertencem a particulares. Segundo, relação de trabalho. O trabalho assalariado ele é predominante. Você recebe pelo seu trabalho, pela sua mão de obra. Terceiro, o objetivo.
O único objetivo é ter constantemente a obtenção de lucro, não importando quem vai perder com isso. 4. Meios de troca. O principal meio de troca é o dinheiro, que facilitou bastante o comércio. Outros meios de troca são o cheque, o cartão de crédito, em que é possível movimentar um fundo em dinheiro depositado no banco. E agora a gente tem o quinto, que é a criptomoeda, que são as moedas virtuais. Mas tudo isso é um reconhecimento pelo seu trabalho, um pagamento, aliás, pelo seu trabalho. Mesmo que ele seja intelectual, psicológico, né? Você vai usar a sua inteligência para trabalhar, ou a sua mão de obra mesmo, a sua força. Outras características bem interessantes é o funcionamento da economia. Os agentes econômicos fazem investimentos, se guiando pela lei de oferta e de procura, que funciona da seguinte maneira: se houver mais oferta do que procura, os preços vão tender a cair. Se houver mais procura do que oferta, os preços tendem então a subir. Essa é a lei essencial da economia de mercado. E por último, a sociedade vai ser dividida em classes. No capitalismo, existem duas classes sociais: os capitalistas, ou donos do meio de produção, que são os grandes produtores. E nós vamos ter os trabalhadores, também chamados de proletariado. Nós, a massa. E a gente, às vezes, até confunde as coisas. O fato de uma pessoa ser muito bem remunerada pelo trabalho que ela exerce, por exemplo, um juiz federal, com aqueles salários que são bem altos, eles não podem ser considerados como capitalistas. Na verdade, eles são proletariado. Por quê? Eles estão recebendo, mesmo que sejam em cargos altos e com salários altíssimos, eles estão recebendo pela sua força de trabalho. Já o Estado-nação, ele até poderia ser visto como capitalista, né? Ou um capitalista. Nessa pirâmide aqui, eu tenho como ela era antigamente. Eu tinha e é uma adaptação que ela é hoje. Acima de tudo e de todos está o dinheiro. E nós vamos ter, então, parte do Estado e desses grandes burgueses que são os donos da produção. Tínhamos antigamente o clero, a igreja. A igreja hoje, ela, por alguns estudiosos, ainda é vista como uma capitalista. Porque a gente não pode esquecer que o Vaticano, além de ser a sede da Igreja Católica, também é um Estado-nação. Sendo um Estado-nação, ela tem uma das instituições financeiras mais respeitadas e mais sólidas do planeta, que é o Banco do Vaticano. Temos as forças dos estados, temos os ricos que acabam ganhando muito dinheiro, mas sempre, olha a base da pirâmide, o pobre. Ou nem sempre só pobre, tá? Como a gente disse anteriormente, o proletariado, que vai receber pela sua força de trabalho. E afinal de contas, o que a economia requer? Primeiro, ela precisa de capital humano, a forma de trabalho e a inteligência, a cultura e a organização. O capital humano somos nós, os trabalhadores. Precisa também do capital financeiro, que consiste em dinheiro, investimentos e instrumentos monetários para executar determinada função ou trabalho. O capital manufaturado, inclusive a infraestrutura, as máquinas, as ferramentas, as fábricas, e o capital natural, que é constituído dos recursos e os sistemas vivos e os serviços do ecossistema. No caso, um exemplo é o petróleo, a mineração. E para a gente entender o desenvolvimento do capitalismo, a gente vai ter que dividir ele em 4 momentos. O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI. A transição que houve do feudalismo para o capitalismo foi bastante desigual. Foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental daquele continente. O capitalismo foi evoluindo aos poucos. E considerando seu processo de desenvolvimento, a gente vai dividir ele então entre capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. A gente vai ver um por um a partir de agora. Mas vamos lá, vamos ver primeiro as 3 fases do capitalismo. Aqui eu fiz um mapa conceitual para a gente poder, para vocês anotarem no caderno de vocês
e a gente poder entender de uma forma mais didática. O capitalismo comercial, ele teve seu início lá no século XV até o século XVIII. O que marcou foi a expansão colonial, as colônias de exploração e as colônias de povoamento. E eu tive um marco que dividiu o fim do capitalismo comercial para o início do capitalismo industrial, que foi a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial lá no século XVIII. No capitalismo industrial, por sua vez, começou lá no século XVIII para o século XIX e ele foi até 1914. Ele foi marcado pelo imperialismo europeu. O Congresso de Berlim foi um grande momento do capitalismo industrial e a partilha da África e da Ásia, onde toda a Europa se reuniu e decidiu quem ia ficar com qual porção de terra desses dois continentes. O que marcou o fim do capitalismo industrial foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí que inicia o capitalismo financeiro, por volta de 1945, quando a gente começou o período de neocolonialismo e neoimperialismo com o fim das descolonizações. Acho que o poema Navegar é preciso, viver não é preciso nunca fez tanta lógica. O capitalismo comercial foi uma época marcada pelas grandes navegações e descobrimentos. Ele se estendeu desde o século XV até o século XVIII. Nesse tipo de capitalismo, no momento dele, se deu pelo acúmulo de riquezas que ocorreu por meio do comércio. A economia nesse período funcionava sob a intervenção dos governos. A riqueza e o poder de um país era medido pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas que eles tinham. Nesse período também se acumulavam riquezas, tendo uma balança comercial muito favorável. Essa fase foi fundamental para se desenvolver o capitalismo, pois permitiu o grande acúmulo de capitais na mão da burguesia europeia. Essa acumulação inicial de capitais criou condições, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, e em outros países, para eles começarem a organizar a primeira revolução industrial. A essência do capitalismo industrial não era mais o comércio, mas sim esses lucros vinham da produção de mercadorias. Os mecanismos da exploração capitalista foi chamado por Karl Marx, a gente vai conhecer bastante sobre ele um pouquinho mais para frente, de mais-valia. O que é mais-valia? A mais-valia resulta da diferença entre o produto gerado pelo trabalho e os salários que eram pagos, descontando os valores transferidos pelas máquinas e pela matéria-prima até chegar à mercadoria final. O assalariamento permite ocultar, por trás da liberdade contratual, a existência de uma coerção essencial econômica. O trabalhador vende sua força de trabalho por falta de opção, para não morrer de fome. Com o aumento da produção, também houve o aumento da mão de obra, e principalmente de energia. E, claro, já que tinham bastante colônias, aumentou bastante a matéria-prima e o mercado e os seus produtos. A industrialização não estava só na Europa, ela houve uma grande expansão, se expandindo, não só, começou lá na Inglaterra, no Reino Unido, passou para a França, a Alemanha, os Estados Unidos, Ásia, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente na aula a seguir sobre as revoluções industriais, que ela também vai ser dividida em momentos, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. E temos o capitalismo financeiro. Com o crescimento acelerado do capitalismo, passaram a surgir várias empresas. A grande concorrência favoreceu essas grandes empresas e levou a fusões e incorporações, fazendo monopolização em muitos setores da economia. A expansão do mercado de capitais é uma marca do capitalismo financeiro. Os bancos passaram a ter um papel importantíssimo como financiadores de produção. A crise de 1929 levou milhares de bancos e indústrias à falência. Porém, acreditava-se, segundo os preceitos liberais, que o Estado não deveria interferir na economia. Em 1933 foi colocado em prática o New Deal, pelo presidente Franklin Roosevelt. Foi um plano de obras públicas com o objetivo de acabar com o desemprego, sendo fundamental para a melhoria da economia nos Estados Unidos. E o nosso momento atual, o capitalismo informacional. Pouco mais à frente, a gente vai entender por que do nome informacional. Mais tecnicamente, quando a gente for estudar
o período que nós estamos dentro da globalização, que é o período técnico, científico e informacional. Ele se baseia nas mudanças provocadas pelas tecnologias da informação, também chamadas de TICs. Elege a tecnologia da informação como um paradigma das mudanças sociais e da reestruturação desse modo de produção capitalista. Isso começou lá por volta de 1980. As tecnologias da informação promovem uma nova estrutura social que se manifesta de acordo com a diversidade cultural das instituições que existiam e que até hoje existem e que cada dia estão criando novas formas de instituições financeiras. Consiste em rejuvenescer o capitalismo a partir da informatização, o que dinamizou as relações empreendidas dentro da própria sociedade. Bora trabalhar então? Eu quero que vocês produzam um texto para mim. Mas coisa pequena, máximo de 15 linhas. Eu quero que vocês façam um resumão de tudo aquilo que você compreendeu do nosso estudo orientado de hoje. Vocês vão mandar para mim, no meu e-mail, eu vou colocar o e-mail aqui na descrição do vídeo, até o dia 7 de abril, combinado? Bem, por hoje é isso. Semana que vem eu posto mais conteúdo para vocês, continuem estudando em casa. Eu estou à disposição de vocês de toda e qualquer dúvida. Só mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Beijo no coração de todo mundo e até mais!